A paz do Senhor, meus queridos. Levi aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica adulto, lição editada e publicada pela editora CPAD, que vai trazer o título O Avivamento no Antigo Testamento. E eu estou aqui com meu e-mail aberto para poder mostrar para vocês uma notificação que geralmente o YouTube me envia através do e-mail quando alguém comenta alguma coisa em algum dos vídeos. E já aconteceu isso outras vezes e eu ainda não tinha feito ainda uma notificação ou um comentário acerca disso ainda. Mas agora aqui eu quero fazer para mostrar para você que às vezes comenta em algum vídeo e não tem alguma resposta da minha parte. O que pode ter ocorrido? É isso que ocorreu aqui com o nosso irmão Aderaldo Júnior. Eu não sei se ele não se inscreveu, ou pode ser que ele não seja inscrito, ou não sei qual é o motivo, ou se ele apagou depois a mensagem, eu não sei o que acontece. O que aconteceu é que eu não consegui responder para ele. Ele me disse aqui: paz do Senhor, irmãos, tem da classe juvenis? Ele estava perguntando para mim se eu teria o PDF da lição da classe juvenis, e eu não tive como responder para ele, porque é o seguinte: veja que se eu clicar aqui em responder, vai vir aqui, vai ser redirecionado aqui para o YouTube, para o canal. E no entanto, quando chegar aqui, se eu for olhar aqui, ele foi o único que comentou nesse vídeo. Nós vamos esperar que carregue aqui para vocês verem que aparece aqui o que? 0 comentário, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Não tem nenhum comentário aqui registrado. Então fica sem como eu ter que responder para ele. E no caso, eu não sei o que ocorreu, se ele não se inscreveu, se ele apagou a mensagem depois que ele perguntou. Eu não sei o que aconteceu, que eu não tive como responder para ele. Visto que eu só estou mesmo só colocando o link para ajudar as pessoas que às vezes não estão tendo acesso ainda, principalmente agora no início das lições jovens e adultos, mas aqueles que às vezes trabalham com as classes juvenis e adolescentes, eu também disponibilizo caso a pessoa procura, né? Mas, no entanto, aqui não tem como responder para ele. É o que ele perguntou aqui, não teve como responder para ele. Devido a isso, eu faço questão de responder as pessoas que entram em contato comigo, querendo tirar alguma dúvida, perguntando principalmente acerca das lições, porque eu sei que há uma deficiência em questão de, no princípio da lição, de alguns locais não terem acesso ainda nas primeiras lições. Mas que Deus em Cristo abençoe o Aderaldo Júnior. E se acaso ele ver esse vídeo, se alguém conhecer ele, notifica ele aí para mim aí, dizendo que não tive como responder para ele, porque para mim não está aparecendo a mensagem dele no YouTube para me responder para ele, tá ok? Então Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus. Agora aqui, voltando aqui para a lição, nós estamos aqui estudando aqui o primeiro trimestre da lição bíblica adultos, né? E onde o tema dessa lição está sendo Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós estudamos a lição de número 1, que trouxe o título O Avivamento Espiritual. No domingo passado, nós estudamos a lição de número 2,
e trouxe o avivamento do Antigo Testamento. E no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus, estaremos estudando a lição de número 3, que vai trazer o título O Avivamento no Novo Testamento. E o texto áureo nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. João capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura bíblica em classe, João capítulo 4, versículos 7 a 15, que nos diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E os hinos sugeridos para essa lição é os números da harpa cristã de número 42, 84 e 122. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, pesquisar por hinos sugeridos. Lição 3, o avivamento no Novo Testamento, e você vai encontrar os 3 louvores na sequência para o seu elevo e edificação espiritual. E o comentário, a introdução nos diz assim: nessa lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. A palavra-chave é Novo Testamento. E o primeiro tópico traz-nos o título O Avivamento nos Evangelhos. E o primeiro subtópico, O Avivamento em João. No segundo subtópico, O Avivamento em Mateus. No terceiro subtópico, O Avivamento em Marcos. No quarto subtópico, O Avivamento em Lucas. No segundo tópico, traz o título O Avivamento nos Atos dos Apóstolos. E o primeiro subtópico, O Avivamento na Igreja Primitiva. No segundo subtópico, A Descida do Espírito Santo. No terceiro tópico, traz o título O Avivamento nas Epístolas e no Apocalipse. E o primeiro subtópico, Nas Epístolas Paulinas. No segundo subtópico, Nas Epístolas Gerais ou Universais. No terceiro subtópico, No Livro de Apocalipse. E então agora nós iremos para o livro de apoio, o qual vai nos trazer aqui o conteúdo
de auxílio para essa lição que nós estaremos estudando para nós sermos edificados pelo poder da palavra. No capítulo 3 do livro de apoio, que traz o mesmo título da lição, o avivamento no Novo Testamento, nos traz o seguinte subsídio: houve muitos avivamentos no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Todos eles, porém, tiveram, por assim dizer, um tempo de validade. Uns duraram mais e outros menos. No capítulo anterior, vimos um resumo dos momentos em que o Senhor Deus visitou o seu povo de forma extraordinária, sempre em resposta ao clamor do povo, tendo à frente um líder espiritual, um profeta ou um rei, como foi no caso de Davi, Asa, Josafá, Josias e outros. No Novo Testamento, todavia, podemos constatar que os avivamentos tiveram períodos mais longos. O maior dos avivamentos na época da igreja foi o trazido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim trouxe um avivamento não apenas para Israel, como acontecia no Antigo Testamento, mas também um avivamento para o mundo. Os judeus rejeitaram-no e perderam a maior e mais preciosa oportunidade de ter a sua nação apresentada ao mundo como povo eleito para representá-lo em toda a terra. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías capítulo 43, versículo 1. O avivamento no Novo Testamento começa com Jesus, mas não termina com ele. A sua mensagem ultrapassa os tempos e a história e é projetado para todos os séculos. A mensagem de Cristo não foi para um período determinado, em resposta a uma situação particular de um povo. A sua mensagem é a revelação de Deus para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Nesse capítulo, temos um panorama geral do avivamento no Novo Testamento. Em capítulos posteriores, veremos mais detalhadamente o avivamento trazido por Cristo, bem como momentos especiais, quando o Senhor usou homens chamados por ele para proclamar a sua palavra de salvação para Israel, para algumas pessoas e para o mundo. Na verdade, Jesus veio ao mundo para trazer a mensagem mais poderosa e impactante que os homens já ouviram, a mensagem do reino de Deus. Primeiro tópico: o avivamento nos evangelhos. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Cristo trouxe as boas novas de salvação. A situação de Israel era talvez as das piores da sua história. Por causa da sua desobediência ao Senhor, a nação passou cerca de 400 anos sem ouvir a sua voz por visão, revelação ou profecia. O chamado período interbíblico. Se a nação eleita não ouviu Deus falar, imaginemos o que acontecia com os demais povos do mundo. Religiões falsas, como o hinduísmo, que surgiu por volta de 1500 anos antes de Cristo, o budismo, fundado em 528 a.C., além do judaísmo, que surgiu de acordo com a Bíblia, quando Deus chamou o patriarca Abraão para sair com o seu pai e o seu sobrinho Ló da sua terra, de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, passando por Arã. Dali o Senhor chamou Abraão,
que estava com 75 anos de idade, e fez-lhe promessas maravilhosas de que ele seria uma grande nação e de que nele seriam abençoadas todas as nações da terra. E Abraão entrou na terra de Canaã. Passados muitos anos, Abraão morreu, e Isaque e Jacó, respectivamente, o seu filho e os seus netos, continuaram a sua missão de serviço íntegro a Jeová. Mas por desígnio de Deus, o povo de Israel teve de buscar refúgio no Egito e lá passou mais de 400 anos sendo duramente escravizado. O Senhor então levantou Moisés para libertar o povo e levá-lo à terra prometida. Ao longo dos séculos, o povo de Israel viveu a teocracia, o governo humano e a monarquia até chegar à plenitude dos tempos, quando Deus enviou Jesus, o seu unigênito Filho, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. É a mensagem de salvação para toda a humanidade e para Israel, o povo escolhido. Sem dúvida alguma, é a mais graciosa e auspiciosa mensagem que todos os homens. Meditemos um pouco sobre essa grande verdade da parte de Deus, que trouxe o mais perfeito avivamento para o mundo. Primeiro, o avivamento em Mateus, o Evangelho do Reino. Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei e do Messias. A expressão reino dos céus, reino ou reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no seu texto. O objetivo de Mateus é revelar, primeiramente aos judeus e depois a todo o mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Eles, porém, não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. E mostra aos homens o reino de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 1 e 53. O grande mistério dessa revelação foi que Jesus não veio ao mundo com pompas, nem com o poder de um rei à frente de um poderoso exército humano. Ele veio como filho do homem, nascido pobre, num berço humilde, como um servo humilde, sofredor. Os judeus jamais entenderam essa condição. O amor parte do mundo e a maior parte do mundo nunca a observou. A maior revelação de Deus para a humanidade. Jesus veio trazer ao mundo a maior e mais profunda revelação da realidade humana, desde a sua origem no Éden. Ele trouxe o maior avivamento que o mundo podia ver e vivenciar. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 13 a 17. Segundo, o avivamento em Marcos. O Evangelho de Marcos inclui-se entre os evangelhos sinóticos, semelhantes ou com a mesma visão dos fatos narrados nas Escrituras, sobre o ministério terreno de Jesus. Foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo. Segundo se entende, foi dirigido aos romanos. Não traz detalhe da vida de Jesus, a sua genealogia, o seu nascimento, a sua infância ou juventude, como se pode encontrar nos outros evangelhos. A narrativa de Marcos abrange, desde o seu início, as atividades de Jesus, a começar com os seus milagres, sinais e maravilhas. Rapidamente
e rapidamente o faz, pois passa de um texto para o outro de forma bem objetiva. Evangelho do Servo. O seu evangelho é chamado de o Evangelho do Servo. Ele mostra Jesus como servo de Deus, que atua de forma incansável e poderosa, enquanto os outros evangelhos retratam muitos sermões de Jesus. Marcos apresenta 18 milagres por ele operados, e somente 4 das suas parábolas. Desde o início, é uma mensagem de avivamento. Os judeus estavam acostumados e cansados de ouvir palavras vazias dos escribas, dos fariseus e saduceus. Mas a mensagem de Jesus era plena de poder e de autoridade. E aconteceu que, concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. O servo em 3 dimensões. Marcos apresenta no seu evangelho Jesus como servo em 3 dimensões. Primeiro, letra A. Ele mostra Jesus como o servo vencedor. Descreve desde o início os milagres de Jesus com incrível riqueza de detalhe nas suas atividades à beira do mar da Galileia, nas sinagogas ou no templo. Ele relata Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, curando leprosos, paralíticos, cegos, deficientes, com hemorragias crônicas e outras diversas doenças. Também mostra Jesus como vencedor sobre os demônios. Ele libertou os endemoniados de Cafarnaum, o endemoniado gadareno e a filha da mulher cananeia, e um jovem lunático de uma casta de demônios. Jesus também teve poder sobre as forças da natureza. Ele acalmou uma grande tempestade, andou sobre o mar e acalmou outras tempestades. Multiplicou pães e peixes, alimentando cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E outra vez multiplicou pães e peixes para 4.000 pessoas. E Jesus é vencedor sobre a morte, pois ressuscitou a filha de Jairo, conforme se lê em Marcos capítulo 5, versículo 35 a 43. B. Em segundo lugar, mostra Jesus como servo sofredor. Depois de só ter feito o bem, operando milagres, sinais e maravilhas entre o povo, Jesus despertou a inveja e a maldade dos homens, principalmente dos líderes judaicos, dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2. Como se não bastasse a malícia dos sacerdotes judeus, Jesus foi traído por ninguém mais do que um dos seus apóstolos. Judas foi subornado para entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Depois da última Páscoa e da Santa Ceia, Jesus foi preso injustamente, pois não fizera mal algum, e foi ouvido pelo Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Instantes depois, Pedro negou-lhe 3 vezes. Em seguida, foi levado ao governador romano Pilatos, que, não vendo razão alguma para condená-lo, quis soltá-lo. Só que os sacerdotes incitaram a multidão para pedir a morte de Jesus e a libertação de um ladrão e homicida chamado Barrabás. Entregue aos soldados romanos, Jesus sofreu grande humilhação. Cuspiram no seu rosto, feriram-no
e colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Dali, Jesus foi levado ao Calvário, onde o crucificaram entre dois malfeitores. Lá, ele sentiu a mais terrível dor no seu sofrimento atroz. Jesus expirou à hora nona, por volta das 15 horas no horário romano. Parecia o fim da sua missão e da sua vida, mas os céus e a terra viram a sua grande vitória sobre a morte. C. Em terceiro lugar, Jesus foi o servo triunfante. Marcos registra que no terceiro dia, na antemanhã do domingo, quando as mulheres levaram ungüentos para o seu corpo, tiveram a maior surpresa das suas vidas. A pedra não estava fechando o túmulo. O anjo apresentou-se a elas, deixando-a muito assustadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Marcos capítulo 16, versículos 6 a 8. Como prometera, Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. Terceiro, o avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas é considerado pelos estudiosos o Evangelho do Filho do Homem. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Enquanto Marcos começa sua narrativa com os milagres de Jesus e João inicia abordando a divindade dele, Lucas, que era o médico amado, tem o interesse e o cuidado de buscar informações e detalhes de aspectos bem humanos de Jesus. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Prenúncio do avivamento. Na condição de médico, exercendo a medicina do seu tempo, Lucas mostra que teve uma sensibilidade para inteirar-se de fatos bem característicos da humanidade de Jesus. Ele inicia narrando a experiência do sacerdote Zacarias, que teve a revelação de que ele, sendo avançado em idade, e a sua mulher idosa e estéril, haveria de gerar um filho, a quem lhe poria o nome de João. O anjo era ninguém menos que Gabriel, assistente diante de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Depois de 6 meses que Isabel ficou grávida, o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré. Ali se dirigiu a uma jovem por nome Maria, que era noiva de um homem chamado José. A palavra do anjo Gabriel causou impacto em Maria quando a mensagem celestial avisou que, mesmo virgem, seria mãe de um filho, a quem colocaria o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 30. O avivamento com júbilo nos corações. Lucas relata impressionantemente como Jesus nasceu, como uma humilde criança num berço de palha. A partir do anúncio do nascimento de Jesus, o avivamento começou com louvores a Deus. Maria entoou um hino de adoração ao Senhor, chamado pela literatura cristã
de Magnificat. Depois do nascimento de João Batista, o seu pai, Zacarias, também cantou um belo hino, exaltando a Deus. Cheio do Espírito Santo, proclamou grandes verdades, dizendo: E Zacarias, seu filho, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículos 67 a 75. Esse trecho de Lucas define bem o que foi o avivamento mandado por Deus mediante o nascimento de Jesus Cristo. O avivamento com o nascimento de Jesus. Jesus nasceu em meio a uma viagem do seu pai adotivo e da sua mãe. José teve de deslocar-se de Nazaré a Belém, numa distância de aproximadamente 150 quilômetros, para alistar-se com Maria no recenseamento decretado por César Augusto, imperador romano, que dominava a Palestina. Nada que o Senhor Deus programa acontece por acaso. Por não haver lugar para o casal viajante, José teve de levar Maria para dar à luz ao seu filho numa estrebaria. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Naquela noite santa, um grupo de pastores estava no campo em Belém. De repente, em plena madrugada, o anjo do Senhor veio sobre eles e deu-lhes a maravilhosa notícia do nascimento do Salvador do homem. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 10 a 14. Foi uma mensagem que anunciou o maior avivamento de que o mundo teve notícia. Seguindo a orientação dos anjos, os pastores foram a Belém e descobriram o que nunca imaginavam. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Lucas capítulo 2, versículo 16 a 20. Os pastores ficaram maravilhados com o que viram naquele lugar, onde os animais alimentavam-se, e saíram divulgando o que ouviram dos mensageiros celestiais e constatado por eles mesmos. Era um novo tempo chegando para Israel e para o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Lucas relata a infância de Jesus e os fatos marcantes da sua vida e ministério. Quase
na mesma sequência de Marcos. Ele narra as curas e milagres que Jesus operou. O avivamento do Salvador do mundo. O Evangelho de Lucas mostra Jesus como o grande Salvador todo-poderoso. Ele revela aos seus seguidores que haveria de pregar o Evangelho, mas que haveria de sofrer e morrer para ser o grande vencedor. Certamente, a mensagem de Jesus proferida na casa de Zaqueu, o publicano, pode resumir a sua grande missão ao fazer-se homem e habitar entre os homens. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Com toda certeza, Lucas mostra Jesus como o Filho do Homem, mas também como o Filho de Deus, que trouxe ao mundo a mensagem poderosa do Evangelho, como disse Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A mensagem de Cristo é a mensagem do maior e mais poderoso avivamento que haveria de chegar para a humanidade. Não é teoria, nem filosofia, nem mesmo sabedoria humana. É salvação, cura, libertação, transformação de vidas. É comunhão com Deus. É o maior avivamento da história. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse entendimento. Quarto, o avivamento em João. O Evangelho de João, escrito entre 80 e 95 depois de Cristo, tem uma abordagem diferente dos outros 3 evangelistas. Daí, não ser considerado um evangelho sinótico. Narra diversos fatos no ministério de Jesus que não constam nos outros evangelhos. O Evangelho do Filho de Deus. João tem narrativa um tanto distinta de Mateus, Marcos e Lucas. Na sua narrativa, os 3 evangelhos sinóticos revelam o ministério de Jesus, enfatizando o seu reino, os seus milagres e a sua humanidade, como Lucas, sem deixar de demonstrar a sua divindade. Já o Evangelho de João destaca desde o início o aspecto divino de Jesus, o Filho de Deus. Os versículos-chave que expressam essa visão estão registrados em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A divindade de Jesus. De modo bem profundo, João teve a revelação dada pelo Espírito Santo acerca da divindade de Jesus. Ele via a eternidade de Jesus quando escreveu os primeiros versículos do seu livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Outros textos bíblicos confirmam essa conclusão do Evangelho de João. Ele tem todos os atributos absolutos de Deus: onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade, eternidade. Jesus, o Criador. João recebeu a revelação de que Jesus, além de ser Deus, é também o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Paulo corrobora a afirmação de João, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16.
Os sinais da glória e da divindade de Jesus. Podemos resumir a mensagem de João sobre Jesus com vários textos que indicam de forma clara e evidente a sua divindade. Como base na Bíblia de Estudo Pentecostal, na introdução do comentário sobre João, o texto da Bíblia apresenta as evidências comprobatórias da divindade de Cristo, que inclui, primeiro, 7 sinais. Jesus revelou claramente a sua identidade através desses sinais. Primeiro, a transformação da água em vinho em Caná. Segundo, a cura do filho de um oficial do rei. Terceiro, a cura do paralítico de Betesda, enfermo há 38 anos. Quarto, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, para mulheres e crianças. 5. Jesus andando sobre o mar. Sexto, a cura de um cego de nascença. E sétimo, a ressurreição de Lázaro. Segundo, 7 sermões. Jesus revelou a sua grande sabedoria através destes sermões. Primeiro, o sermão de Jesus a Nicodemos, em que ele fala sobre o grande amor de Deus pela humanidade, a salvação ou condenação. Segundo, a pregação de Jesus à mulher de Samaria, quando ele revela-se como o Messias. Terceiro, Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. Quarto, Jesus declara-se o pão da vida para o que nele creem. Quinto, o ensino de Jesus no templo causa dissensão entre os judeus. Sexto, Jesus declara-se como a luz do mundo. E sétimo, Jesus apresenta-se como o bom pastor. Terceiro, 7 declarações. Eu sou. Jesus revelou figuradamente aquilo que ele é como redentor da raça humana através dessas declarações. Primeiro, e Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Segundo, Jesus declara a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terceiro, Jesus declara que dá a sua vida, e ninguém a tira dele. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Quarto, Jesus declara que é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quinto, Jesus declara que é a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sexto, Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E sétimo, Jesus declara-se a videira verdadeira. Quarto, e por fim, este é o maior e mais maravilhoso sinal, a ressurreição corpórea de Jesus como o sinal supremo e a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Diante de tantos sinais da sua divindade e missão, podemos dizer que João registrou momentos especiais do avivamento espiritual trazido por Jesus ao mundo quando ele, sendo Deus, fez-se homem e habitou entre nós para vivenciar a realidade do ser humano sob o domínio do pecado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Ele é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Segundo tópico, o avivamento em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos também é chamado de o livro dos Atos do Espírito Santo. Foi escrito cerca de 63 depois de Cristo. Registra a história da igreja primitiva nos primeiros 30 anos do seu desenvolvimento após a ascensão de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado, que escreveu o evangelho que tem o seu nome. É uma mensagem que transcende a história da igreja primitiva. Lucas descreve em Atos a propagação do evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. O livro mostra que a mensagem de Cristo, dirigida primeiramente aos judeus, ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou aos gentios de maneira impactante. Primeiro, o avivamento na igreja primitiva, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lucas escreve o livro destinando a um homem chamado Teófilo, e poderia ser apenas uma longa carta pessoal ao seu ilustre amigo. O Espírito Santo, porém, identificou esse trabalho e fez com que essa mensagem, dirigida a uma pessoa de bem e interessada nos fatos sobre Cristo e a sua igreja, fosse incluída no cânon do Novo Testamento. Logo no primeiro capítulo, Lucas registra a palavra de Jesus quando se despedira dos seus apóstolos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Os apóstolos já eram salvos desde que creram em Jesus e tornaram-se os seus seguidores fiéis, exceto o que o traiu. Poderiam ter continuado a evangelizar de imediato após a volta de Jesus aos céus, mas faltava-lhes algo de maior importância: o batismo no Espírito Santo, bênção de poder do alto, distinta da conversão. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O verbo ser está no futuro do presente. Sereis batizados. Eles eram nascidos de novo, mas precisavam de poder para evangelizar após Jesus ausentar-se deles para os céus. Era a promessa do maior avivamento que a igreja haveria de experimentar depois do retorno de Cristo aos céus. Lucas registra a preocupação dos discípulos sobre a restauração do reino a Israel. Parece que não perceberam a promessa de Jesus do batismo no Espírito Santo. Em resposta, Jesus disse-lhes que não deveriam preocupar-se com os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ato contínuo, Jesus chamou-lhes a atenção para o que era mais importante naquele momento, para eles e para a sua igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus reforçou e assegurou que, pelo seu Espírito Santo, a igreja haveria de receber e experimentar o maior avivamento da história. A descida do Espírito Santo. A chegada do batismo no Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2, foi o cumprimento da promessa de Deus
835 anos antes de Cristo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Antes da chegada do Espírito Santo, como Jesus prometera, ele reuniu os discípulos depois de ter ressuscitado, deu-lhes a grande comissão, registrada em Marcos capítulo 16, 15 e 16, e prometeu-lhes o maior avivamento do qual eles seriam protagonistas e testemunhas. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Depois de prometer a virtude do Espírito Santo sobre os seus discípulos para estes serem testemunhas com poder desde Jerusalém e até aos confins da terra, Jesus subiu aos céus de maneira surpreendente e gloriosa ante os olhares perplexos dos discípulos, que ficaram ansiosos até que 2 anjos vestidos de branco trouxeram-lhes a gloriosa mensagem que o Cristo, que eles acabavam de ver subir aos céus, haveria de voltar da mesma forma como subira. Houve um pequeno intervalo de dias antes do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, até que 50 dias após a Páscoa, da qual Jesus participou pela última vez e instituiu a ceia, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, na comemoração do dia de Pentecoste. Passaram cerca de 10 dias em oração, esperando o cumprimento da gloriosa promessa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 3. Com aquele maravilhoso evento sobrenatural, chegou ao mundo o início do maior avivamento espiritual para a humanidade. Ele veio para o mundo, pois foi através dele que os discípulos foram liberados por Jesus para pregar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura. Marcos capítulo 16, 15 e 16. Foi apenas o começo do grande avivamento pentecostal. Dali em diante, os apóstolos, cheios do poder de Deus, pregaram o evangelho de Cristo em Jerusalém, e dali levaram a mensagem de salvação a todos os lugares onde puderam chegar. Foram usados para curar enfermos e libertar os oprimidos do maligno. Pedro e João curaram um coxo desde o ventre de sua mãe. Foi grande o alvoroço. Os líderes religiosos foram tomados de inveja e os apóstolos foram presos. No dia seguinte, já libertos, falaram com mais ousadia, mostrando que Jesus é a pedra que foi rejeitada por nós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 11, 12 e 31. Depois instituíram o diaconato. Sofreram grandes perseguição, quando Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, sendo morto por apedrejamento, vendo os céus abertos e o Filho do Homem
a mão direita de Deus. Com a conversão de Saulo, houve uma grande expansão do evangelho por todas as partes, e as boas novas foram pregadas com poder até mesmo dentro da prisão. Terceiro tópico: o avivamento nas epístolas. O avivamento espiritual nos evangelhos foi a chegada de um novo tempo para Israel e para o mundo inteiro. Infelizmente, Israel até hoje não entendeu o significado do nascimento de Jesus Cristo numa singela manjedoura nos arredores de Belém. Nas epístolas, vemos que o avivamento em Atos continuou expandindo-se poderosamente desde Jerusalém, passando por toda a Judéia e Samaria, e chegou aos confins da terra. São 21 as epístolas do Novo Testamento. Em todas elas, podemos ver clara ou implicitamente a mensagem de avivamento trazida por Cristo Jesus. Primeiro, nas epístolas de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 dentre os 27 livros do Novo Testamento. O antigo perseguidor do cristão foi apanhado por Cristo na estrada de Damasco e passou por uma radical transformação em toda a sua vida. Foi transformado em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele escreveu 9 cartas a 7 igrejas. Há diversas classificações das epístolas paulinas, mas podemos aproveitar a divisão das epístolas de Paulo em 3 categorias. Cartas eclesiásticas, dirigidas às igrejas. Aos Romanos, 57 depois de Cristo, ele escreve a sua epístola mais longa e mais profunda, sendo considerada por analistas bíblicos o mais importante livro do Novo Testamento. O tema de Romanos é a justificação pela fé, com base em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ela traz esperança e avivamento aos que creem em Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em 1 e 2 Coríntios, escrita em 55 ou 56 depois de Cristo, e Gálatas, escrito em 49 depois de Cristo, Paulo traz uma mensagem soteriológica, mostrando Cristo, o grande Salvador que, tendo sido as primícias dos que dormem, garante na sua vinda a ressurreição dos que são fiéis a ele. E em 1 e 2 Tessalonicenses, escrito em 51 e 52 depois de Cristo, com o tema da volta de Cristo, a mensagem escatológica, plena de esperança e avivamento, com promessa de ressurreição dos salvos em Cristo e arrebatamento dos vivos e transformados na vinda do Senhor. Cartas da prisão. Foram escritas quando Paulo esteve preso em meados do primeiro século da era cristã. São elas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas pessoal, todas por volta de 62 depois de Cristo. Não obstante a situação em que se encontrava Paulo, privado da sua liberdade, ele não se deixou abater. Do cárcere, o apóstolo mostrou a sua fé e fortaleza em Cristo, e expressa inspiração e alegria, avivamento, vitória e gratidão por sofrer por amor a ele. Em Filipenses, Paulo demonstra a sua profunda alegria, mesmo na prisão, sendo chamada a Epístola da Alegria ou Epístola do Sorriso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Cartas pastorais. São as dirigidas a pastores ou líderes de igreja, a saber, 1 e 2 Timóteo e Tito,
escritos nos anos de 65 a 67 depois de Cristo. A carta a Timóteo foi escrita enquanto Paulo estava preso. Nessas cartas, o tema comum é a defesa da sã doutrina, o relacionamento dos líderes com todas as pessoas, o cuidado para não se deixar levar por falsos líderes. Paulo também dá ênfase às qualidades que deve ter o que deseja um ministério. Profundamente doutrinárias, estas cartas enfatizam as condições para que os líderes e as igrejas cumpram a vontade de Cristo e possam ser avivadas. Perto da sua morte, ele escreveu: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Segundo, nas epístolas gerais ou universais. Essas epístolas são em números de 8. Os seus ensinos, aparentemente sem cunho avivalista, demonstram condições para que haja a verdadeira vida cristã. Inclui os seguintes livros: Hebreus, escrito entre 67 e 69 depois de Cristo, que revela a supremacia de Cristo em todos os aspectos, bem como a supremacia da nova aliança em relação ao Antigo Testamento, também alertando para o perigo da apostasia. Tiago, escrito entre 45 e 49 depois de Cristo, é uma carta que ressalta o valor da salvação e da fé, acompanhadas de boas obras, sem as quais a fé é morta. 1ª e 2ª Pedro, escrita entre 60 e 68 depois de Cristo. São cartas que ressaltam o valor da fé e do sofrimento por Cristo, com esperança, amor e santidade, condições indispensáveis para o avivamento espiritual. 1º, 2º e 3º João, todas entre os anos de 85 a 95 depois de Cristo, escritas foram nesse período, de 85 a 95 depois de Cristo. Ensina os cristãos a ter uma vida santa diante de Deus, com justiça e alegria. Nela o apóstolo do amor enfatiza o maior dos mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e declara que quem aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João capítulo 2, versículo 11. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. João capítulo 3, ou 1 João capítulo 3, versículo 15. Ou seja, sem amor não há salvação, sem amor não pode haver avivamento. As cartas de 1ª, 2ª e 3ª João também alertam contra os falsos mestres. E por fim, Judas, escrito entre os anos de 70 e 80 depois de Cristo, cuja mensagem é a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. E terceiro, no Apocalipse. O último livro da Bíblia, escrito entre os anos de 90 a 96 depois de Cristo, tem uma mensagem singular sobre o fim dos tempos. Nele se vê a revelação do Cristo sobre o fim dos tempos. Nele vê-se a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja e em relação às nações. A grande mensagem do avivamento é o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, para a entrega de galardões e a bodas do Cordeiro na união eterna em Cristo Jesus e a sua noiva. Grandes eventos catastróficos globais, como o juízo de Deus sobre a humanidade ímpia, que rejeita Cristo como Salvador,
e a grande tribulação. Depois dos 7 anos, em que haverá no céu o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro em meio à grande tribulação, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Jesus dará fim à grande tribulação e implantará o seu reino milenal. O milênio será um período literal de 1000 anos e não uma utopia, como ensinam certos teólogos revisionistas da palavra de Deus. No período milenial, Jesus governará a terra, juntamente com sua igreja glorificada, preparando-a para ingressar no perfeito estado eterno. Sem sombra de dúvida, no milênio, o mundo viverá o maior avivamento de toda a história. E para nós fecharmos aqui a conclusão dessa lição, nos diz assim a conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio da lição de número 3, que trouxe o título O Avivamento no Novo Testamento. E na próxima lição, na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, que vai trazer o título O Avivamento, ou Ministério Avivado de Jesus. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.